boa noite para vocês. Muito obrigado aí pelo tempo que vocês vão dispor para que a gente possa entrar na casa de vocês, né? Afinal de contas, acredito eu, quase todos estão em casa ainda, tá? Então, muito obrigado aí pela recepção, pelo carinho de vocês. Bom, eu sei que vocês não me conhecem, acho que poucos aqui me conhecem em função dos nossos trabalhos no curso de terapia sistêmica, mas eu também atuo com a parte da constelação, só não é a constelação sistêmica familiar, né? Essa parte mais amorosa, essa parte mais cheia de abraço e carinho. O meu é a parte mais da constelação ou da consultoria sistêmica organizacional, né? Eu trabalho com a parte empresarial, ok? E toda essa parte mais técnica da terapia sistêmica que se refere a questões organizacionais é comigo, tá? Então, aí também, lógico, né? Trabalho na UniOeste, acho que vale a pena falar isso também, né? Senão fica só na E você é terapia professor sistêmica. Sou universitário, professor da e você tem universidade há 30 mestrado, anos. doutorado, pós-doutorado, É, e que você é meu marido. esse é o Aí mais é importante, um esse é o diploma impacto mais cultural. importante. Esse passou o pós-doutorado já, tá? A gente já está junto aí aproximadamente Eita, 26 anos. Então vai ser né? um prazer estar com vocês também. A gente vai estar trazendo um pouquinho da experiência para aqueles que sabem como eu sou. Eu sou um pai apaixonado, desesperado, fascinado pela família e pelos filhos, mas ainda assim encontro tempo para ter uma vida. Aí, nós, naquele primeiro curso, a gente fez Mães que Curam. E aí, a gente viu nessa nova turma a necessidade de fazer pais que curam e de colocar o Mário nas aulas para que a gente consiga também trazer os maridos. É importante os dois se curarem. Ana, e se eu sou uma mãe solteira, ou se eu me separei, não tem problema. Na outra turma a gente teve mães solteiras, né, mães separadas e que os companheiros não quiseram fazer, mas os filhos nesse caso acabam ficando mais com as mães. Então, nossa, já é uma cura gigante, imensa, porque daí a mãe sabe como agir também nesse processo de separação, que é muito importante. Deixa eu contar para vocês um pouquinho da minha história, tá bom? Porque a minha história tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje, que é sobre a raiva. Quero contar para vocês como que eu caí no mundo das terapias. Eu tenho dois filhos. Cada filho é diferente, apesar da mesma criação. Eu tenho um filho que é aquele bonzinho, sabe? Que ele faz amizade com todo mundo, é, e nunca e sempre foi o bonzinho mesmo. Se tivesse que entrar numa briga, ele acabava até cedendo e, de repente, até sofrendo alguns danos. E o meu outro filho, ele desde pequenininho era mais esquentado. Então, imagina que a gente ia para a escola e a gente ia já esperando, ele bem pequenininho, 2, 3 anos, a gente ia esperando as profs chamar a gente e dizer, sabe, o que que estava. Porque o Gabi hoje acabou é, brigando, empurrando o amiguinho, elas falavam assim, né? E a gente, ai meu Deus do céu. E ele era decidido, o segundo filho é mais decidido, sabe? Ele era decidido, então, tipo, aprende com o primeiro, né? Então ele ia na frente. E eu e o Mário, a gente teve que olhar para isso com muito carinho, né? Lindo. Mas era uma época difícil na vida minha e do Mário também. Porque a minha mãe estava doente, muito doente. Eu dava aula na universidade, a universidade estava pegando fogo. E bem na época, o Mário saiu da universidade por causa de um conflito. Então, ele saiu e eu fiquei. E ele assumiu aula lá em Marechal. Não é tão longe, gente, mas todo dia ele tinha que viajar. Ele ia e voltava. Então, imagina toda aquela tranquilidade que o Luizinho teve, o Gabriel não teve. Não era à toa que ele estava nervoso. Não era à toa que ele estava nesse despertar dos pais, vamos dizer assim. E aí que ele teve uma convulsão. O negócio foi tão mais sério que ele teve uma convulsão.
E quando ele teve essa convulsão, a gente pegou ele. De quanto tempo você fez para o Marechal Cascavel quando eu liguei para você, dizendo que eu estava levando o Gabinho no hospital? De porta a porta, Aham. não deu 30 minutos. Quantos quilômetros são? Eu lembro disso. Foi uma Ah, não loucura. lembro, não Eu lembro. sei que Marechal tende a demorar umas 2 horas, Não, não? Uma hora e não, meia de viagem. hora. Uma hora de 40 viagem. minutos. É, mas o Mário, ele veio correndo. Eu sei que eu liguei para o Mário benzer, eu abri o olho, ele estava ali. Acho que eu estava tão tensa também. E quando o Gabinho teve a convulsão, a gente começou a buscar algo a mais. A gente precisava curar. A gente precisava olhar o que era necessário. Os filhos fazem isso para nós. Os filhos chamam a gente para o processo de cura. E logo na sequência, minha mãe desencarnou. Minha mãe acabou falecendo, né? E nesse processo, uma amiga minha disse: Você conhece a microfisioterapia? Vai ter um curso de microfisioterapia lá em São Paulo. E eu tô tão depressiva, eu tô querendo fazer algo diferente. Foi bem assim. E aí eu falei para ela: Não conheço, mas acho que eu vou fazer. E o Mário falou para mim: Vai, linda, vai fazer, porque você precisa fazer algo. E estava muita confusão na universidade e eu fui fazer o curso. E quando eu fui fazer o curso, eu me apaixonei. E no processo do curso, Gabinhos sarou do nada. A gente atendeu ele, a gente também ficou sem carne, né, amor? A gente buscou a espiritualidade bem forte. E o Gabinho, ele tinha epilepsia noturna e não era para ele ser curado. E no eletro que a gente fez, apareceu que ele não tinha mais nada. O doutor duvidou, mandou eu repetir o eletro. Eu repeti, ele duvidou. Ele mandou eu repetir com ele com o remédio tomado para, tipo assim, deu um mata-leão para ele dormir, para ele entrar em sono profundo, porque ele achou que o gato que a gente fez o eletro sem o Gabinho dormir. E repetimos e não deu nada, nada. Mas durante todo esse processo, eu fui para micro. Eu entendi que o corpo demonstra as emoções. Eu entrei para a constelação familiar. E quando eu entrei na constelação familiar, eu olhei para o meu companheiro e falei para ele assim: escuta, eu não vou evoluir sozinho. Então, tu trate de vir comigo. Porque se acontecer alguma coisa, né, eu brincava com ele, se tu for para o umbral, se você for para o inferno, eu não vou te buscar. Eu falava para ele, vamos evoluir junto, né? E ele, de uma maneira muito amorosa, falou, ai, será? Pensa numa pessoa que não acreditava em nada disso. Era ele. Então, sabe aquele marido que vem às vezes aqui, que as mulheres falam bem assim, vai fazer microfisioterapia, e o marido vem com o braço cruzado e fala bem assim, eu pergunto, o que você está fazendo aqui? Eles falam assim, a minha mulher mandou, se eu não viesse, eu ia ter que me separar. Era mais ou menos o Mário no curso de constelação, por isso que eu entendo e eu acolho os maridos e falo, tá tudo bem, eu entendo. Mas o fato é que eu e o Mário entramos nesse universo que nós estamos convidando vocês a entrar por conta dessa história, porque o nosso filho nos chamou para isso. Foi através, primeiro, de um chamado de nervosismo, depois de uma doença, que eu e o Mário caímos aqui. E se a gente pode estar passando para vocês, hoje, o conteúdo, é por tantos pacientes que desde lá eu atendi, imagina, o Gabinho está com 17 anos, na época ele tinha 3 aninhos, gente. Então, de todo esse tempo que eu estou atendendo aí, cerca de 4 pacientes por dia, sem falar dos cursos, sem falar de todo o movimento que é feito e que foi feito por conta disso. Sem falar da experiência de mãe, de pai, do que deu certo, o que deu errado, né, lindo? Porque nós também somos pais comuns. E quando a gente passou por tudo isso, o que a gente mais sentiu falta é de alguém que nos ajudasse. Porque a raiva, gente,
A raiva ela é um sinalizador. Quando a criança ela está com raiva, é uma sirene tocando no corpo. E não é só na criança, é em nós também. Toda vez que a gente tem uma raiva, é porque a gente quer algo e não está conseguindo. Ou nós perdemos o controle da situação. A gente não está tendo controle daquilo. Ou ainda alguém está impedindo a gente de ter o que queremos. Quando acontece isso, o nosso corpo, ele sinaliza através da raiva. Ou seja, a gente sente o coração acelerar, a pupila dilata, as emoções automaticamente alteram, a gente fica pronto para o combate, porque é a forma que o nosso corpo tem de agir, de ir buscar o que a gente quer. E nós, que somos desse tamanho de gente, muitas vezes nos perdemos da raiva. Basta entrarmos no carro, né, lindo? Que basta entrar no carro, pegar um trânsito tipo praia, que aí a gente já começa a testar a raiva dentro de nós, a raiva que ainda existe dentro de nós. Sabe que é Ah, uma coisa interessante que a gente está comentando, às vezes o pessoal observando a Ana, deve imaginar assim, nossa, é tudo tão tranquilo, tudo calmo, mas eu sou diferente. Eu não me aproximo do que é a Ana. Eu acho não, que mas eu também, amor, não sou assim, não. eu sou muito próximo do que, de repente, aí é a maioria dos maridos de vocês, né? A gente é cético por natureza, a gente tem os nossos vícios, a gente tem as nossas dificuldades, né? E por vezes, em um dado momento, se você for pegar a raiva mesmo, nós temos gente que traz a raiva como um elemento catalisador da força, né? Às vezes você consegue canalizar esse sentimento na busca de algo, e é muito comum, isso é antropológico. Escuta que isso é muito importante. A raiva não é ruim. A raiva não é ruim. A raiva é importante. A raiva é aquilo que está nos avisando que tem algo errado. É o que fala, peraí, não está certo. Você precisa fazer algo para buscar o que você quer. E aí a gente tem duas formas. Ou a gente sabe lidar com essa raiva e busca recursos para alcançar o que a gente quer, ou a gente explode. E aí, quando a gente explode, muitas vezes a gente perde a consciência e depois se culpa e acaba não indo atrás do que a gente quer. Quer ver como um exemplo de como a raiva é boa por um lado? O mar é um exemplo disso. A gente brinca com o mar assim. Toda vez que eu falo ainda, eu falo para ele assim, né? Ah, amor, duvido que você consegue fazer isso quando eu quero alguma coisa, porque eu sei que isso mexe com ele, porque ele cansa de contar. Fulano falou que eu não conseguia tal negócio e eu consegui. Então, o que ele sentiu antes disso? Raiva. Raiva porque a pessoa não acreditou nele. E isso fez, sim, ele buscar algo além. Então, a raiva, quando bem usada, ela pode ser um potencializador do que a gente quer conseguir. Mas o fato é que a criança, e aí que vem um segredo, ela não tem todo esse conhecimento. Ela não tem, gente. E aí, para nós, pais, o mais importante é a gente saber qual é a fase do desenvolvimento da nossa criança. Desde pequenininha até 18 anos. Porque ali vai falar o que a criança consegue fazer fisicamente e o que a criança consegue fazer emocionalmente. Porque vamos dar o exemplo do bebê, por exemplo. Ana, o bebê tem raiva? Tem, também tem, gente. Deixa um bebê sem comer.
Deixa um bebê com fome. Mas ele vai abrir o choro. O que ele está fazendo? Ele está sinalizando que ele quer alguma coisa e não está conseguindo. E aí adianta eu brigar com o bebê? Tipo, ai, você acabou de mamar, espera. O bebê nem sabe, gente. Ele não tem nem consciência disso. Por isso que aquele livro, tem um livro, gente, que se eu pudesse, eu fazia uma fogueira e queimava todos, que nem na época lá de trás, porque vocês não têm noção quantos traumas eu peguei aqui na clínica de crianças por causa desse livro. Porque esse livro é assim, deixa a criança no berço, imagina uma criança bebê, e fala para a criança, aqui está o seu bichinho, aqui está a sua naninha, e aí você sabe. E se a criança chorar, você não pode ir lá. Você só pode ir lá depois. Pensa, gente. Eles ensinam você por tempo. Aí você volta lá, a criança está se matando de chorar. Aí você fala bem assim: aqui está a minha, aqui está o seu bichinho. E dá as costas e sai. A criança sabe lá, Deus, o que é uma naninha, o que é um bichinho. Ela está chorando porque ela está se sentindo sozinha, porque ela está se sentindo abandonada. Ela vai chorar. Então, quando a criança está chorando, bebê, e aí é uns absurdos que a gente vê, né? De gente chacoalhando, de gente deixando a criança de lado. Eu fico pensando quanta dor tem um pai e uma mãe que faz isso, né, amor? E aí a gente não pode julgar, tá? Porque eu tive uma mãe com depressão, que eu nunca esqueço da história dela. Que ela falava assim, que ela escutava o bebê chorando. E ela não tinha força para levantar da cama. Tamanha era a depressão dela. E ela veio aqui porque ela tinha muito medo de perder o filho. Porque depois que passou a depressão pós-parto, ela dava tudo para essa criança. Ela não queria trabalhar, ela não queria fazer mais nada, ela só queria dar para as crianças, de tanta culpa que ela trazia dentro dela. Isso também não ajudava. Mas o fato é que o bebê, ele não tem essa consciência. E a criança, na primeira fase da infância, que vai até os 3 aninhos, não adianta você querer dar explicação. Porque ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai brigar quando ela quer alguma coisa. Não adianta você falar para ela assim: espera que a mamãe está cozinhando. Sabe o que é isso, gente? Ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai espernear. E você sabe por que ela vai fazer isso? Porque daí, quando ela começa a fazer isso, vocês param de fazer tudo o que vocês estão fazendo para acudir a criança. É automático isso na nossa vida. A criança, ela vai chamar a atenção. E aí a gente tem que também saber como lidar com isso. Porque o que faz uma criança nessa fase de idade gritar, espernear, chorar? O que falta para essa criança que é importante? Essa criança ela vai chorar quando ela se sentir sozinha e abandonada. Ponto. Eu não quero ninguém com culpa aqui, porque a culpa não ajuda. Mas vamos pensar. A mãe vai trabalhar manhã e tarde. Quando ela chega em casa, ela tá cansada. Ela não é, né, gente? A gente tá cansado. E aí a gente pega o celular. Aí a criança fala, mãe, 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 ou chama, chama, chama. Vai chegar uma hora que ela vai chorar. Vai chegar uma hora que ela vai ter uma raiva. Vai chegar uma hora que ela vai jogar o brinquedo, que ela vai fazer alguma coisa. Porque daí a gente vai dar atenção para ela. É ela sinalizando que não tá bem. Outra coisa comprovada, tá? É que o que causa muita raiva na criança é um ambiente de muito estresse. E a gente vê isso. Às vezes a gente vai viajar ou vai visitar alguém, vai visitar a mãe, sogra, e tá lá um conflito.
E a criança do nada começa a ter raiva, começa a ter um monte de coisa. O que ela está fazendo? Ela está sinalizando. Ela está dizendo que as coisas não estão bem. Tipo, naquela época que eu estava no movimento de estresse, com a minha mãe doente, um monte de conflito no trabalho, o Mário também num ambiente de estresse, viajando, também com conflitos. Lógico que o Gabi ia ter raiva. Entendem? Quando a criança está com fome, ela também tem raiva, porque o nível de glicemia baixa. E é automático ela ter raiva. Vamos fazer regime, mulherada? É ou não é que quando a gente está com regime, a gente fica muito brava. Irrita, porque a gente é acostumada, né? Já fica a dica, né, amor? Se a mulher tá com TPM, compra um chocolate, compra um docinho, porque é automático, isso é fisiológico, gente. Vocês acham que a gente vai atrás desses recursos por quê? Se a criança não dorme direito também, ela tem raiva. Lógico, gente, fica sem dormir. Isso não é só na criança, é em nós também. Dependendo do medicamento que a criança toma, ela também fica com raiva. Porque alguns medicamentos, eles trabalham com como é que eu vou explicar? Com a suprarrenal, que é uma glândula que libera o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, por exemplo, o Gabinho, quando tinha as convulsões, ele tomava Tecretol. O Tecretol, ele é um medicamento que ataca bem essa área. Então, daí a criança, quando ela toma um medicamento assim, automaticamente ela vai ficar com mais raiva. Quando a criança está doente também, gente, ela vai sinalizar que ela não está bem. E tem mais uma coisa que está atacando a raiva nos nossos filhos: eletrônicos. Atenção, mães, principalmente as mães dos pequenos, porque os pequenos não sabem de celular, eles não sabem quem existe. É a gente que sabe. Os eletrônicos, eles dão para a criança dopamina. Por isso que acalma. Só que dopamina é a mesma coisa que se eu estivesse usando uma droga. É por isso que a gente cansa de ver videozinho na internet de quando a mãe tira o celular do filho, o filho tem uma crise gigante de raiva. Porque é aquilo que acalma ele. E eu não estou querendo dizer aqui que vocês têm que tirar total dos filhos de vocês. Mas existe, e eu vou colocar depois para vocês também, uma instrução da pediatria, dos médicos pediatras, da Associação de Pediatria, do quanto pode usar de acordo com cada idade. E isso é muito importante a gente seguir. E não cabe nós julgar. Porque às vezes, nesses dias ainda, a gente foi jantar e aí as mães falaram bem assim: olha lá aquela criança no celular, onde já se viu? E eu olhei para aquilo e falei assim: gente, vocês querem o quê? Esses pais estão cansados, têm um monte de filho, vieram jantar, sabe lá Deus quando, que nunca conseguiram jantar, agora eles foram jantar, deram o celular para aquele momento. Então, aquele momento vocês podem usar. Vai no médico, vai fazer alguma coisa, tudo bem. O que não pode é se tornar um vício, porque a criança não vai querer sair dele. E aí ela, quando tirar, ela vai ficar com raiva, ela vai ter raiva de ir para o colégio, ela vai ter raiva de fazer qualquer atividade que não libere dopamina do jeito que libera. E o pessoal é tão inteligente que eles fazem isso em tempos curtos. Hoje os nossos jovens eles não conseguem assistir um vídeo que tenha mais de 15 segundos.
30 segundos. Não é todos, tá? Mas é a maioria. Eles começam a assistir e passa, começa a assistir e passa, começa a assistir e passa. Tanto que a gente, quando faz curso de marketing, a gente aprende que tem que gravar 20 vídeo em 15 segundos. E aí eu penso, que informação que você vai dar em 15 segundos? Então a gente tem que prestar atenção nisso também, porque se eu puder evitar uma crise de raiva, melhor. Então, se meu filho está tendo uma crise dessa, eu tenho que fazer essas perguntas para mim. O que está acontecendo com essa pessoa? Porque a partir da segunda infância, que é de 3 a 6 anos, a gente já consegue começar a explicar o sentimento para essas crianças. E aí tem aquele filme chamado Divertidamente, que é lindo para falar das emoções. E agora está sendo lançada uma nova emoção, que é a ansiedade. Então a gente tem que assistir esse filme com nossas crianças. E a gente compra os livrinhos, tem os livrinhos do Divertidamente. Aí a gente vai lendo o livrinho e vai mostrando aquele bonequinho com a cabeça pegando fogo. Olha, esse bonequinho aqui é o boneco da raiva. Você lembra aquele dia que teu irmão tirou o boneco de você e você ficou muito bravo? Era esse sentimento que você estava tendo. Conta para a mamãe. Quando você fica com raiva, qual é a parte do teu corpo que você sente? Porque a mamãe sente o coração dela acelerar e a cabeça pegando fogo. E você? Você treme de raiva? Você sente alguma dor? Porque se a criança começar a saber o que é a raiva, a gente já começa a ensinar ela. Quando você sentir no seu corpo que você está ficando com raiva, antes de você explodir, bebe uma água, pega uma massinha e brinca com a massinha, faz um desenho, pensa numa coisa boa, na tua cachorrinha, no que você quer fazer, ou se o amiguinho está brigando com você, naquele momento, sai de perto do amiguinho, não entra na briga. A gente vai ensinando a criança os recursos. Olha, você está ficando nervoso assim porque você está com sono, está perto da hora de você dormir. Então, que tal agora a gente lembrar daquela tua história preferida? E aí a gente para e conta a história. A gente tira a criança da crise de raiva. A gente tira a criança do ambiente que está causando a raiva. Digamos, vocês estão num parquinho e o filho acabou de entrar numa crise. Porque ele ia pegar o balanço, o amiguinho correu na frente, pegou o balanço antes, e ele quer pegar o balanço, tudo. Tu pega teu filho no colo, tira ele dali e vai conversando. Viu? Vem aqui com a mamãe viu um brinquedo, tal, não sei o quê. E aí, quando ele se acalma, somente quando ele se acalma, a gente explica do sentimento para ele. E aí, quando vai indo de 6 para 12 anos, que é a terceira fase, aí a gente consegue ainda conversar melhor. Por quê? O adolescente lá teve a crise de raiva, explodiu. Essa é a hora que a gente não pode falar. Porque tudo que a gente falar vai virar um auê. Ele vai responder. E ele vai responder não é porque ele não te gosta. Atenção, mães dependentes emocionais dos filhos. Ah, ele não gosta de mim. Não, não é por causa disso. É porque o corpo dele está mudando. É que o corpo dele está passando por modificações hormonais, de busca de liberdade,
de conquistar coisas novas e sim de enfrentamento. Isso é fisiológico. Não é porque ele é terrível. Que a gente fala assim, ah, essa criança é terrível. E eu estou escutando muito isso. Porque os jovens de hoje em dia não prestam. Para, gente. É nossos filhos. Quem não presta é os pais que educaram eles. A partir do momento que a gente falar que os jovens de hoje não prestam, a gente está assinando um atestado de incompetência. Porque esses jovens são nossos filhos, né? Aí naquela hora a gente respira. E a gente lembra que o adulto somos nós. Mas qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que a nossa criança é extremamente ferida. E quando o nosso filho tem uma crise de raiva, seja no mercado, seja no parquinho, seja em casa, eu entro na minha culpa, eu entro na minha dor, eu lembro de como meu pai agia, minha mãe agia, minha avó, e eu tenho a raiva junto. Ou seja, eu coloco fogo no parquinho. Ter raiva é bom. A raiva, ela nos ajuda a entender o que a gente está querendo, e é isso que nós vamos ensinar os filhos. Mas se a gente não curar a nossa raiva e a gente agir com violência, os nossos filhos vão aprender a ser também violentos. Que é aquela hora que a gente explode do nada e a gente pensa assim, meu Deus, por que que eu explodi? Porque você aprendeu isso. Porque você cresceu vendo tua mãe brigando com teu pai. E daí, quando teu marido chega e te fala bem assim, escuta, mas tu gastou no cartão, hein? Nós combinamos que nós ia economizar. Aí você lembra das dores da tua mãe, que era uma mulher submissa, e ao invés de você escutar isso e tentar entender que talvez ele esteja falando de uma maneira amorosa, tu fala bem assim, mas eu trabalho, eu mereço gastar, não sei o que, já vai com a espada na mão. E a criança vê aquilo. E ela aprende com a gente. Nós ensinamos às crianças isso. E é por isso que nós temos que se curar. Fala um pouquinho, amor. Eu estava pensando aqui a questão Bem mais pertinho aqui para você aparecer na até da tela. adolescência também, né? A gente fala sobre a criança bastante e esquece de, às vezes, abrir os olhos também para esse comportamento, né? Porque o jovem também tem seus rompantes de raiva, tem seus rompantes Mas, de dores, né? E, por vezes, ainda mais os homens, né? A gente acaba sendo chamado quase ao confronto com o filho mais velho, com os rapazes, com as meninas não, mas mais com os rapazes. E como educar, né? Como orientar, como entender. Aí entra a questão do hormônio mesmo, né? O testo. Parece que fala alto essa questão da ebulição do hormônio, mas é tudo uma questão de prática, é tudo uma questão de quase que um exercício, é, é, eu diria emocional, né? Eu brinco que eu pratico a calistenia espiritual, tá? Porque é exercício em cima de exercício, é a continuidade desse não do ato da meditação em si, mas de você conseguir repensar antes de agir. Por vezes, a gente acaba deixando com que essa raiva ela acabe assumindo o papel de protagonista, né, em um momento em que ser coadjuvante era o melhor papel. Ou seja, não cabe a você tomar aquele posicionamento. Segura um pouquinho, não seja proativo
no sentido de encontrar uma explicação para aquele momento. Deixe acontecer. Segura, conta, calma, respira. Esse tipo de técnica, por mais que seja uma técnica, e muitas pessoas falam assim, ah, mas isso é teoria. Não, Não é não é teoria. teoria, não é teoria. Nós costumamos ouvir, até uma amiga nossa que fala bastante, que ela fala o seguinte, que os melhores pais são aqueles que não têm filhos, né? Porque parece que eles sempre sabem como criar, sempre sabem como educar, e nós somos pais e mães, parece que a gente que menos sabe somos nós. E a gente comprou muita briga com os nossos amigos, né, amor? Porque eles falavam assim: Meu Deus, vocês são muito coruja, meu Deus, vocês ficam com os filhos, meu Deus, isso, meu Deus, aquilo. Mas, gente, não tem nada mais gostoso do que você ter teus filhos como amigos. Eu me lembro que a minha sogra, quando viva ainda, óbvio, ela falava assim, Mário, por que que você chama teus filhos de amigo? Porque eu tenho esse hábito de falar assim, amigo, vem cá, amigo, vem cá. Quando eles eram menores, mais ainda. E aí eu me lembro que eu respondi assim para ela, Dona Cleia, eu acho que é importante que eles saibam que eu sou amigo deles, porque pai eles já sabem. Agora o amigo eu não sei. Acho que o amigo é um outro tipo de conversa e de confiança que você tem. É porque o amigo pai não é o amigo da balada, amor. O amigo pai é o amigo que orienta. Eu acho que o pai tem a diferença, né? Eu não estou pregando aqui o fato de que pai tem que mudar de posto. Não, pai é pai. Mas quando eu falo a questão da amizade, com os meus filhos, eu sou muito amigo deles. E eu acho que eles também me tratam dessa forma. Nós temos várias liberdades e, de repente, você fala assim, poxa, mas será que tem que ser assim, tem que ser assado? Eu não estou passando como se fosse uma receita de bolo, né? Que você vai lá, anota e coloca da mesma forma. Mas eu estou dando um testemunho de que talvez hoje eu tenho a possibilidade de conversar sobre assuntos com os meus filhos que me permitem chegar até um nível de intimidade deles que eles têm só com os amigos. E eu consigo trocar ideia com eles. Ai, deixa eu fazer um parêntese aqui, porque você conseguiu isso muito pelo esporte, tá, gente? Um dos recursos mais preciosos para a gente tirar a criança da raiva é o esporte. Porque o esporte, e eu vou falar até uma coisa para vocês: as artes, como é que fala? Marciais. Marciais, elas são melhores ainda, porque elas ensinam a criança a ter regras, ela ensina a criança a esperar. Gente, a gente não pode passar a mão em tudo, tá? Então, tipo assim, eu tirei o celular, a criança teve uma crise de raiva, eu não posso devolver o celular. Porque tem muita gente falando isso. Ai, não pode deixar a criança sentir raiva. Não é assim, gente. A gente tem que ensinar a criança a controlar a raiva. Mas se naquela hora eu tiro o celular, a criança tem raiva, e aí eu dou risada ou eu devolvo o celular, o que que a criança está aprendendo? Que se ela ter raiva, ela vai ganhar o celular. Aí a raiva vira ganho secundário. Nossa, é tão legal ter raiva, né? Quando a gente tem raiva, a mamãe para de fazer as coisas. A mamãe dá o celular, a mamãe dá tudo que a gente quer. E isso é da nossa criança, que não consegue lidar com a frustração de ver nossos filhos chorarem. E o esporte, ele é muito bacana. O Mário, você não teve, né, amor, teu pai do teu lado na parte do esporte. É, a gente conversa bastante a respeito disso, que a questão de tempo, por exemplo, né? Tempo é uma questão de cronograma, mas é uma questão também de prioridades. Lógico, você podendo negociar teu tempo para ter uma vida de qualidade próxima aos filhos, a infância e a juventude passam tão rápido. Eu me lembro que acho que talvez uma das maiores, assim, tristeza, ou não digo frustração, mas das minhas recordações, eu sempre fui muito praticante de esporte. E eu não tive o prazer de ter meu pai, por exemplo, em qualquer atividade minha esportiva. E olha que eu fiz várias, eu participei de muito campeonato e eu não tinha ele presente.
E aí o que acontece? Você fala assim, a gente não pode ser o que a gente não teve. Pois então, os meus filhos, eu acho que dá para contar nos dedos, sem mentira. Às vezes que eu tenha perdido algum tipo de atividade deles, mesmo morando fora. Era tudo uma questão de se organizar. Então, o que acontece? Para que você possa ter essa proximidade e ter essa chance de conversar com o teu filho, é importante que você também seja próximo daquilo que também faz ele feliz, sabe? Hoje, eu costumo dizer o seguinte, que do futebol que eu jogo, tudo é convite dos meus filhos, não é mais com amigos meus assim. Hoje os meninos fazem grupo e chamam o Mário. É, Pai, ó, estamos fechando um grupo de futebol, você pode ir? E o Mário vai, gente, volta acabado, com cãibra, dor nas machucar. costas, machucado, mas ele vai, porque quer alegria maior do que você poder ir com os filhos. E sim, Lise, o abraço é curativo, tá? Que é aquilo que a gente falou, a criança pequenininha, principalmente, ela tá tendo a crise de raiva, ela, tipo assim, ela acabou, vamos dizer, ela acabou de bater no amiguinho. Você pega ela, você não vai brigar com ela, você pega ela, mas você vai tirar ela dali. E você não vai brincar nem nada, você vai pegar ela dali e vai tirar ela dali. Você vai abraçar ela, você vai levar para um ambiente tranquilo, você vai distrair ela, e daí você vai falar para ela, né? Ó, nós vamos voltar com um amiguinho, mas olha teu coraçãozinho como ficou acelerado. É tão gostoso abraçar, é tão gostoso ter carinho. Quando a criança crescer, ela não vai mais querer o abraço, tá? Eu preciso falar isso para vocês, tá? Dói, mas eu preciso falar isso para vocês. Porque nesses dias eu atendi um paciente aqui de 14 anos, ele falava bem assim: a minha mãe me colocou numa camiseta do abraço com meu irmão. Eu queria pegar aquela camiseta e rasgar. Eu fiquei com tanta raiva, com tanta raiva. Eu só fingi que eu estava bonzinho para sair daquela camiseta. Mas eu fui dormir muito bravo. Então, tipo assim, talvez, quando eles forem crescendo, tentar compreender é um abraço. E aí a gente tem que entender, gente, que esse tentar compreender não é diminuir, porque as coisas dos adolescentes, talvez para nós não seja importante, mas para eles, vocês lembram, gente, quando a gente terminava com as amizades, quando perdia um grande amor, quando perdia um jogo? Ah, mas você vai. Mãe, eu não posso viajar com você, é meu campeonato. Aí a gente fala assim, capaz, é só um jogo. Não, pro teu filho é o jogo. E aí a gente tem que sentar do lado e compreender. O abraço nessa hora é sentar do lado e entender. E aí fazer combinados com seu filho. E esses combinados não é você que faz, porque daí não é combinado, tá, gente? Ah, você faz isso, eu te dou isso. Você faz assim, eu te dou aquilo. Isso é compra. Combinado é você falar para ele. Vamos dar esse exemplo do jogo, né? Mas, filho, o vovô tá doente. Então, ajuda a mamãe a pensar como pode ser feito. E aí, gente, quando o filho, ontem mesmo, um dos meus estava muito nervoso. E aí eu cheguei pertinho, ele falou bem assim, não vem me abraçar. Ele estava nervoso com as coisas dele. E eu só sentei do lado. E eu sentei do lado e eu comecei a rezar. Porque eu faço isso. Eu faço o Ho oponopono. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Mestre amada, calma, meu filho. E aí, aos poucos, eu fui colocando a mão nele assim. E ele foi respirando mais leve. Aí depois eu fui encostando. Mas tudo com permissão. Porque naquela hora, se eu falar para ele assim, viu, isso aí, vem me dar um abraço, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem naquele momento. Talvez a gente precise escutar.
E se às vezes ele estiver nervoso, a gente só senta no chão e espera. Gente, não tem coisa melhor, não tem coisa mais importante que a nossa família. Mas se a gente não se curar das nossas dores, a gente não vai ajudar. Vocês só vão conseguir fazer isso se vocês se curarem. Não é o filho que tem que curar da raiva, é a gente que tem que se curar. É a gente que tem que curar a raiva que tem dentro de nós. Porque daí, quando o nosso filho manifestar a dor, a gente ajuda ele. Mas se eu tenho raiva com meu pai, se eu tenho raiva com a minha mãe, eu vou repetir o que ele está fazendo. É por isso que a gente quer convidar vocês para o nosso curso. Porque no nosso curso Pais que Curam, vocês vão estar se curando primeiro. A gente vai falar de mãe, mas a gente vai se curar com mãe primeiro. E aí a gente vai se tornar uma mãe melhor. A gente vai falar de pai, a gente vai se curar com os pais. Para a gente deixar os nossos filhos irem para os pais. A gente vai falar de relacionamento de casal, sim. Porque se você não gostar do que o teu marido está fazendo, vocês tenham certeza absoluta que teu filho vai fazer igual o teu marido faz. Porque ele vai falar assim: mamãe, você pode amar o papai através de mim? Então é melhor você resolver aqui para que teu filho tenha mais força de seguir. Isso sendo separado, sendo junto, sendo mãe solteira. Porque se não fosse eles, e se não fosse nós, não ia existir um filho. Inclusive os adotados. Nós temos que respeitar da onde veio esses filhos. Então, nós vamos trabalhar antepassados, vamos trabalhar relacionamento, nós vamos trabalhar escola, sim, porque no meio dessa raiva tem muito bullying. Tá difícil, gente, tá muito difícil. Hoje, quem mais sofre são as crianças boas. Vocês não imaginam a dor que eu senti de ter uma menininha aqui chorando. Olha, eu pouco choro nas minhas consultas, mas naquele dia eu chorei junto com a menininha. Eu abracei ela e chorei junto. Me emociona até hoje. Porque caía a água do olhinho dela, ela falava bem assim: tia, estão me chamando de macaca, tia. E ela chorava e eu abracei e chorei junto. Então nós precisamos mudar isso. Agora, se a gente não tem respeito pelo outro, se a gente fala mal, os nossos filhos vão copiar. Se a gente não ensinar o que os YouTubers, porque os YouTubers falam muito besteira. Eles xingam, eles brincam, eles fazem, é normal para eles. Se a gente não ensinar os nossos filhos que isso é errado, eles vão fazer. Então a gente tem que se curar. É só assim que a gente vai construir um mundo melhor.